O título da palavra de hoje é Cooperador do Evangelho. Estados Unidos, como o pastor Cole falou na semana passada, começou a sua colonização através dos ocidentais, através daquele Mayflower, Mayflower que veio da Inglaterra, procedente da Inglaterra para a costa leste dos Estados Unidos, né? E sabemos que a costa leste, por um tempo, ela cresceu bastante com a chegada desse povo que vinha dessas regiões. E logo depois, a costa oeste passou a ter um certo crescimento a partir do ano de 1848, quando se deu a corrida pelo ouro na região da Califórnia, né? Quando se descobriu o ouro na região da Califórnia, muitas pessoas, né, na busca implacável pelo ouro, passaram a visitar esses lugares para ganhar e para pegar este ouro para si. E sabemos que cerca de 300 mil pessoas na época foram para essas regiões. Sendo que a população dessa época, que vivia nessas redondezas da Califórnia, próxima a São Francisco, nessas regiões, era aproximadamente de 20 mil pessoas. Então, 20 mil pessoas viviam ali, agora estavam numa população de 300 mil pessoas, né? E o trabalho era árduo, com certeza, mas com 6 meses de trabalho buscando ouro naqueles rios de Califórnia, conseguia o equivalente a 6 anos de trabalho naquela época. Imaginem, irmãos, você conseguir em 6 meses aquilo que você teria em 6 anos de muito trabalho. Então, muitas pessoas largaram as suas famílias, largaram as suas casas, largaram tudo que possuía para ir para este lugar, onde pudesse assim pegar o ouro. O sonho americano começou ali, e ali para em diante vemos também o resto do povo do mundo todo querendo realizar o sonho americano, né? E também observamos muitos imigrantes que nessa época se mudam para essas regiões, né? Imigrantes provindos da Europa, e também imigrantes provindos da China, sim, chineses. Em 1848 já estavam lá pegando ouro, né? Amados irmãos, essas pessoas foram capazes de largar tudo aquilo que possuíam por um propósito, que é a busca pelo ouro. Com certeza, se nós hoje em dia ouvíssemos uma notícia de que há ouro em algum lugar, com certeza todos nós, né, se nós não tivéssemos talvez ocupados, né, ou tivéssemos a certeza de que poderíamos pegar, né, um pouco de ouro ali, largaríamos as coisas para pegar esse ouro, com certeza, não? Imagine que no rio Tietê dê ouro, irmãos. Você não teria coragem de mergulhar no rio Tietê, irmãos? Não? A gente dá um jeito, né, irmãos? O brasileiro não dá sempre um jeitinho. A gente bota a botina de borracha até aqui, ó. Entra lá. Tem ouro, irmãos. Você vai se importar? Talvez para as irmãs fosse mais difícil, né? Mas creio que os irmãos, né, consigam entrar no rio Tietê, né? Eu lembro um dia quando um amigo meu, estava conversando com ele dentro do carro, e chegou um momento que eu comecei a discutir com a namorada, né? Estava discutindo, eu do lado, né, quieto assim, ouvindo. Não, que não é bem assim, não é bem assim. Aí parece que a namorada falou, então vamos terminar, né, do outro lado. Aí falou, então vai terminar, tá bom, então está terminado. E nesse momento a gente estava na ponte da Vila Maria, atravessando o Tietê. Irmãos, nesse momento ele pegou o anel que ele tinha, né, ele tinha comprado um anel de ouro, né? Não foi esses anel vagabundo de prata que, né, a gente dá, né, para o namorado, mas ele tinha comprado de ouro. Ele pegou esse ouro, irmãos, e tacou pela janela, e tacou no Tietê. E quando eu vi aquilo indo em direção ao Tietê, irmãos, eu falei, não faça isso. Me deu vontade de pular e pegar de volta. Opa, garanti meu churrasco no final de semana, né? Nós somos capazes de muitas coisas para conseguirmos algo em nosso favor. Hoje a palavra mostra Paulo, o homem, né, de uma excelência
em fazer e realizar a palavra de Deus. Nós muitas vezes vemos as Escrituras onde Paulo é citado em muitas situações em que ele passa por tormentas, por dificuldades, por momentos inacreditáveis, e mesmo assim ele se mantém inabalável. Ele se mantém inabalável diante dessas situações por causa de um propósito, pelo Evangelho, amados irmãos. Agora eu pergunto para você, o que você é capaz de fazer pelo Evangelho? O que você é capaz de fazer pelo Evangelho? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar, né? No dia 10 de dezembro nós temos Noite de Água Viva, não temos, irmãos? O que você tem feito para ganhar uma alma para o Senhor? Isso que eu pergunto agora, né? O que você tem feito para chamar essa pessoa que você talvez tanto ama, tanto gosta, para vir à igreja do Senhor? O primeiro ponto é sobre a vida de Paulo. Faça tudo por causa do Evangelho. É o texto que diz, né? Faça tudo por causa do Evangelho. Esse é o primeiro ponto. Paulo fazia todas as coisas estavam ligadas à palavra de Deus, a levar o Evangelho para as pessoas. O propósito da vida dele havia se transformado totalmente, irmãos. Ele que era o perseguidor dos cristãos, aquele que acabava com aqueles que estavam seguindo a Cristo, agora tornou-se um homem que trabalha em prol do Evangelho. E ele fazia todas as coisas da sua vida ligados à palavra do Senhor. Veja em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Leiamos juntos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo, irmãos, fazia tudo isso. Todas as coisas que ele fazia era para a glória de Deus. Todas as coisas. O propósito de sua vida estava focado no Evangelho, e somente no Evangelho, amados irmãos. Vejam o que o texto diz, o versículo 22. Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Não é muito diferente da lógica do mundo. Por quê? Quando o cara é fraco, a gente gosta de pisar. A gente gosta de torturar. A gente gosta de maltratar. Essa é a lógica do mundo. E quando o cara é mais forte do que eu, a gente fica, né, pequenininho, pianinho, não é verdade? Ah, ok, claro. Não é verdade, irmãos? A lógica do mundo é essa. O mais forte devora o mais fraco. Mas veja a lógica que Paulo está aplicando à vida espiritual dele. Ele está aplicando uma lógica diferente que o mundo aplica. Ele diz, com os fracos eu me torno fraco com eles também. Eu vivo como os fracos, diz a palavra. Com um propósito, irmãos, para ganhar vidas para Jesus. Para ganhar vidas para Jesus. A nossa vida espiritual tem que estar ligada a esses pontos. Quer você coma, quer você beba, quer que você faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Faça para honrar o Senhor. E é por isso, irmãos, que eu sou contra, né, nesse ponto, a bebida alcoólica. Talvez os irmãos digam, na Bíblia não está escrito que a bebida alcoólica não é proibida. Não, irmãos. Você consegue glorificar a Deus quando você está bebendo a cerveja e olhando no barzinho, ouvindo a música do mundo, né? Chega para lá, chega para cá, dança para aqui. Consegue glorificar a Deus? Amado irmão, se você consegue glorificar a Deus, parabéns. Você é como Paulo, você tem uma excelência enorme, poxa. No barzinho você consegue honrar o Senhor? Cara, parabéns. Porque eu quero ser como você. Ele diz no versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Veja, como é que a gente reconhece um cooperador do Evangelho? Quando ele participa diretamente para ganhar vidas para Jesus.
Se você está anunciando o Evangelho para as pessoas que estão à sua volta, se você vive a tua vida para glorificar a Deus, você é um cooperador do Evangelho. Por isso que o título da palavra de hoje é cooperador do Evangelho. Você é cooperador a partir do momento que você trabalha em prol do nome do nosso Deus. Quando você glorifica através da sua vida ao Senhor. E por isso que Paulo era capaz de ser fraco juntamente com os fracos. Paulo era um homem, irmãos, que conseguia se adaptar a todas as situações. Nós sabemos que ele era um homem culto, possuía a cidadania romana, ele tinha todos os aspectos para ter um nariz empinado, irmãos, para se achar melhor que os outros. Mas não, ele se humilhava juntamente com os fracos. Eu fico pensando, irmãos, nesse aspecto, um pai e uma mãe. Um pai ou uma mãe, ela se sacrifica pelo seu filho. Por quê? Imagina uma viagem para algum lugar. Quando você leva os seus filhos, principalmente quando são nenês, né, os irmãos, né, você tem que adaptar toda a viagem para os nenês. É verdade, irmãos? É um sofrimento, irmãos. Quando a gente viajou com o Live Action agora, né, fizemos a viagem missionária lá para a Coreia, né? 24 horas de voo, né? Imagina. Só de não, foram mais, né? Foi 30 e poucas, porque a gente pegou bilhete barato, miserável, bilhete barato miserável. Aí sofreu pra caramba. 30 e poucas horas, irmão, dentro do avião. E eu ficava com a minha filha do lado, né? E a minha outra, segunda mais novinha, ficava com a minha mulher, né? E a mais nova, ela não é muito apegada a mim ainda, né? Então, ainda, tá, irmãos? Por isso que eu falei ainda, né? Então, ela não gosta de ficar comigo. Então, 30 e poucas horas ela ficou no colo da minha esposa. Imagina, irmãos. Eu ficava olhando para minha esposa, falei, dava dó, sabe, irmão? Sabe? A mulher ficava pálida ali, com a cara. Nossa, pô. Se tivesse uma maquiagem, não, dá vontade de passar uma maquiagemzinha na cara dela, para dar uma melhorada. Né? O pior, irmãos, você tem que adaptar toda uma viagem para as crianças, não é? Essa viagem aí a gente foi para um parque de diversões, né? Eu adoro, irmãos, parque de diversões. Eu adoro, eu gosto de andar na montanha-russa, tudo que for, eu adoro coisas radicais. Né? E meu planejamento para essa viagem era me divertir bastante nesse parque de diversão, né? A nossa irmã missionária assim falou assim, pastor, vamos cancelar isso aí, porque isso aí é muita coisa. Eu falei, não, irmã, essa a gente tem que ir de qualquer jeito. Essa a gente tem que ir, irmãos. Aí nós fomos para, né, o parque de diversões, né, com todos os jovens. Imagina, a gente foi em um grupo de 30 e poucas pessoas lá juntos. Né, aí eu fiquei imaginando, nossa, como vai ser legal hoje. Né? E imaginei eu descendo a montanha-russa, subindo e descendo. Né? E eu pensei, poxa, como é que eu vou fazer? Acho que os jovens, né, vão pegar minhas filhas e falar, pastor, eu sei que vocês gostam muito de se divertir, então deixa que a gente fica com a Jenny e a Jessie aqui e se divirta, né? A gente fica pensando, poxa, né? Ou qualquer coisa, vou deixar na mão deles um tempinho, né? Pelo menos eu pensei que uma alma viva diria, pastor, eu vou ficar 2 horinhas com a Jessie e a Jenny, agora vocês se divirtam, né? Curta o momento. Aí a gente estava num momento de aviso, pessoal, né? A gente chegou no parque de diversão, falou, pessoal, agora é o seguinte, se você se perder no parque de diversões, aqui vai ser o ponto de encontro, ok? Agora vocês, né, podem se divertir, e a gente se encontra aqui, qualquer coisa, se vocês se perderem. Aí nessa dei as costas para conversar com a irmã da outra igreja, que estava conosco. E quando voltei para a situação, estava lá eu, minha esposa, minhas filhas, a missionária Ciane e o Cássio, que tem medo de andar nos brinquedos. Eu falei, não acredito. Isso não está acontecendo comigo. Irmãos. Então todo passeio, irmãos, todo passeio, ficou ali só os medrosos, na verdade, né? Porque a missionária Ciane também não tem medo de andar desse brinquedo, ela disse, né? Então ficamos lá, andando no quê? Na xícara. Irmão, você acha que tem graça andar na xícara? O negocinho rodando, oh meu Deus do céu. E o tempo não andava, o tempo não rodava. Né?
E via o pessoal de relance, ô pastor, se divertindo. Falei, caramba, poxa, isso aí, meu irmão, né? A tua hora vai chegar. Não é? E a vida de um pai e de uma mãe é baseada nos filhos. Eu fiquei pensando depois dessa viagem, falei, até quando que eu vou ter que me sacrificar, né? Pelas minhas filhas? Né? Agora eu tenho que me sacrificar porque elas são nenês. Aí quando elas se tornarem, né, mais ou menos, tipo, crianças de 10, 8 anos, ainda tem que cuidar delas. Porque nessa idade eu não consigo nem pegar um cineminha ainda, né? Aí depois eu pensei, depois quando chega a adolescência, eu também tenho que ficar me preocupando todos os dias, porque adolescente, imagina, né? Não chama adolescente de aborrecente? Imagina, eu fiquei pensando, nossa, depois da adolescência, então depois da adolescência acho que eu vou poder aproveitar. Aí fiquei pensando, não, aí tem vestibular. Vixe, aí depois do vestibular, então, vamos lá, depois do vestibular ela vai entrar na faculdade. Aí na faculdade, tem que ficar de olho também, né? Para não ir para balada, para não, né? Eu estou até preparando alguns irmãos para ir junto comigo na balada, procurar minha filha, fazer todo um esquema, né? Certinho, né? E eu pensei, então depois que elas forem na faculdade, eu vou poder ter meu tempo com a minha esposa e aproveitar. Não, irmãos, aí vão casar. E quando casarem, irmãos, depois vai ter o quê? Vão ter filhos. E o que vai acontecer? A minha mulher vai ter que cuidar da netinha, não é? Toda avó não cuida da netinha. Aí a minha filha vai dar, pai, vou deixar minha filha aqui para você cuidar. Acabou a minha vida, irmãos. Não acabou, bem ou menos, eu fiquei calculando. Acabou, não existe. Você, irmão, que vai ser pai, esse é o teu caminho. Não, mas tem coisas boas também, tá? Tem coisas boas também nesse meio, tá? Que eu não citei. Tá? Irmãos, por que o pai e uma mãe é capaz de sacrificar a sua vida, né? Entregar a sua vida quase que por completo para cuidar dos filhos? Esse era o coração de Paulo, irmãos, capaz de sacrificar a sua vida, sacrificar tudo aquilo que ele possuía de honra, de méritos, mas ele conseguia ser menor como esses homens fracos que eles eram. E é por isso que ele era capaz de fazer tudo pelo Evangelho. E por isso eu falo para os amados irmãos da nossa igreja Água Viva, quando você está cuidando de alguém, por exemplo, dentro da igreja, quando você está compartilhando com alguém de menos amadurecimento espiritual, seja com o pai como uma mamãe. O pai e uma mãe sempre esperam o filho, não é verdade, irmãos? Ele não se importa, né? Não se importa se o filho vai demorar para crescer, se ele vai demorar para amadurecer ou não. Fica lá, cuidando até o fim de sua vida, amados irmãos. É disso que Paulo está nos falando. Nós sabemos que em meio a tudo isso, irmãos, há alegria. Por isso que Paulo fazia. Você pensa que é só tristeza? Quando você cuida de filhos, você tem alegria, não é, irmãos? A resposta foi baixa, né? Mas há alegria sim, irmãos. Por quê? Um dia, quando você estiver no caixão, o teu filho vai chorar. Vai dizer, minha mãe, foi minha mãe, né? O filho é miserável por isso, irmãos. O filho só compreende o sacrifício de uma mãe e de um pai só quando seu pai está no caixão, sua mãe está no caixão. É ou não é? Será que você consegue fazer todos os dias? Minha mãe é ótima, eu tenho que ajudar minha mãe, tenho que servir. Não, irmãos. Filho continua sendo filho, filha continua sendo filha. E por isso que Paulo, né, ele era capaz de tais sacrifícios em prol do Evangelho, em prol dessas pessoas. Porque ao final ele sabia que essas pessoas seriam ganhas para o Senhor, e essas pessoas lembrariam de Paulo e lembrariam do Senhor. Isso era a maior alegria que ele tinha em seu coração. Com certeza você que é mãe, você que é pai, pensa dessa mesma maneira. Na alegria de ver o filho bem-sucedido, na alegria de ver o filho ou a filha vivendo bem.
E por isso que Paulo era capaz de fazer tudo pelo Evangelho, irmãos. A palavra em Lucas capítulo 10, versículo 2, diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Veja que interessante, nós sabemos que a seara é grande, há muito trabalho para se fazer, mas poucas pessoas estão dispostas a servir. É o que o texto está nos dizendo. Há muito para se fazer, mas poucas pessoas estão disponíveis para isso, para o sacrifício. Quando você vê instituições missionárias, por exemplo, né? Pesquisas recentes, há um tempo atrás, trouxe uns dados interessantes. Dizia-se que aproximadamente 98% dos missionários estavam em países ou cidades onde não se necessitava tanto assim do Evangelho. Eu quero dizer, lugares que precisavam mais estavam abandonados, sendo que aqueles outros lugares que não necessitaria tanto de um missionário estavam cheios. As pessoas querem ir para lugares bons, né? As pessoas querem fazer, eu quero ser missionário na Austrália, quero ser missionário na Inglaterra, sim, Inglaterra também está precisando, né, novamente voltar ao Evangelho. Mas as pessoas prezam pelo conforto muitas vezes. Eu também digo, irmãos, eu não seria capaz de ir para uma missão na África, né, para viver na África, né? O pastor Ko, ele viveu um tempo na África, né? Ele viveu com os mineiros, né? Entrou nas minas, né? Um tremendo calor. Eu não seria capaz, irmãos. Porque, primeiro, eu não aguento muito calor, irmãos. Nossa, o calor para mim é insuportável. Assim, o tempo que eu mais gosto é desse jeito que está hoje aqui, irmãos. Friozinho, sabe? Friozinho. E também, em segundo lugar, eu tenho cara assim de ser meio caipira, assim, né, sabe? Mas eu gosto de cidade, irmãos. Eu gosto de lugares que tem movimento. Então, eu gosto de lugares que eu possa, né, viver a minha vida no conforto. Todos nós queremos isso, irmãos. O problema é isso. E por isso que o texto diz que não há muitos para trabalhar na seara. Por quê? Almejam apenas o teu conforto, a tua paz de vida. Amados irmãos da Igreja Água Viva, desejo que os nossos irmãos sejam diferentes destes do mundo, preparados para levar o Evangelho, custe o que custar, preparados para levar a palavra, sacrificando a própria vida em prol do nome do Senhor. Que seja assim a nossa Igreja Água Viva. Em segundo lugar, corra para alcançar a coroa incorruptível. Corra para alcançar a coroa incorruptível. O texto nos diz assim, no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Há uma comparação, né, de competidores dentro de um estádio que correm para conseguir, por exemplo, nos dias de hoje, uma medalha de ouro. Paulo está comparando a uma competição da época chamada Isthmus, né? Havia uma competição tipo Olimpíadas, e compara a corredores que correm, que sacrificam a sua vida, que dão o seu máximo para conseguir alcançar a coroa, para conseguir alcançar a medalha. E nós sabemos que é muito difícil você conseguir, né, ser um primeiro em algum esporte nesse mundo. O mundo também só lembra dos primeiros lugares, não é verdade, irmãos? Nós sabemos que quem foi o último campeão da Copa? Os irmãos lembram? Quem foi o último campeão da Copa aqui no Brasil? A Alemanha. É que nós do Brasil gostamos muito de futebol, né? Mas no culto coreano ninguém conseguia lembrar, irmãos. Só para dar uma vez. E quem foi o segundo colocado? Já diminuiu, né? Argentina. O mundo lembra só os primeiros, né? Os louros da glória são para os primeiros.
O segundo lugar muitas vezes não é lembrado. Tem até uma pesquisa relacionada a esportes, diz assim que o que ganha a medalha de... a felicidade da medalha de ouro quase se equivale àquele que recebeu a medalha de bronze. Sabiam, irmãos? E a pessoa que recebeu a medalha de prata é infeliz comparada, é muito mais infeliz comparada a que ele recebeu bronze. Vocês conseguem entender ou compreender o raciocínio? A pessoa que ganhou ouro é feliz porque ela ganhou ouro. A pessoa que ganha prata, ela fica infeliz. Por quê? Porque ela poderia ter conseguido ganhar a medalha de ouro, mas está com a prata. Mas o de bronze está feliz. Por quê? Porque talvez não ganhasse nada, mas conseguiu a bronze. Então, por isso que a pesquisa dizia que a felicidade da medalha de bronze se equivale à de ouro. Mas no trabalho do Evangelho, irmãos, não existe isso. Mas Paulo está falando assim, que nós devemos nos esforçar, correr em direção a uma coroa incorruptível, da maneira como os esportistas correm em direção à sua medalha. O esforço que você tem que fazer, dar o seu máximo, é isso que Paulo está falando. É isso que Paulo vivia, amados irmãos. Ele vivia o teu máximo, ele vivia no limite. Da mesma maneira, nós temos que viver no nosso limite. Limite para levarmos o Evangelho de Deus. Levarmos e vivermos a palavra do Senhor. Por quê? As pessoas deste mundo buscam por algo corruptível. Algo que uma hora vai apodrecer. Algo que uma hora pode se perder, amados. Mas nós trabalhamos por algo incorruptível. Algo eterno. E é por isso, amados irmãos, que a nossa vida é diferente. Veja as pessoas que conseguiram sucesso em suas vidas. Algumas das pessoas que conseguem sucesso em suas vidas, elas chegam ao final e dizem, poxa, me deu um vazio no coração. Mesmo eu tendo conquistado todas as coisas que eu tenho, eu sinto um vazio no meu coração. Veja, não sei se os irmãos lembram do filme chamado Forrest Gump. Né? Ele ganhou muitos Oscars, né? E no filme, o personagem principal, né, o Forrest Gump, ele começa a correr uma hora, né? Do nada, né, ele tem problema, né? Começa a correr. Os irmãos que assistiram o filme, ele começa a correr. Aí as pessoas veem ele correndo e começa a se juntar com ele. Começa a juntar 2, 3, 4 pessoas. Isso passa no noticiário. Ó, um rapaz, se não para de correr, ele corre todos os dias. E a notícia vai se espalhando. E mais pessoas começam a se juntar nessa corrida. E chega um momento que parece que aquilo virou uma maratona, de tantas pessoas que estavam correndo junto com ele. Mas chega um dado momento do filme que o Forrest Gump ele para, de repente. Parece que deu um plim na cabeça e ele para. E quando ele para, todo mundo que estava correndo atrás dele para junto. E de repente ele para e simplesmente volta para onde ele mora e para a sua vida normal. E todos que estavam ali ficam olhando um para o outro e seguem também para as suas vidas. Viver pelas coisas deste mundo, eu imagino que seja semelhante a esses pontos, né? A gente alcança, a gente busca para alcançar alguma coisa, mas quando chegamos lá, irmãos, e poxa, era só isso? Não tinha nada. É por isso que, né, algumas pessoas, né, antigamente, queriam muito entrar na equipe de louvor. Né? Parece que você fica aqui na frente, você fica mais bonito. Né? Parece que quando você está aqui na frente cantando, as pessoas começam a te filmar mais, né? Te olhar mais, reparar mais, e as pessoas começam a te admirar. Mas quando acaba entrando e acaba ficando aqui em pé e louvando ao Senhor, ela vê que não é tudo aquilo. Né? E assim as pessoas que estavam naquele ânimo total no começo para entrar na equipe de louvor, já logo desistem. Eu quero sair. Por quê? Porque viu que não era tudo aquilo que imaginava. Deu um vazio no coração. Viu que aquilo não era aquilo que ela esperava. Porque o objetivo dela era aparecer, simplesmente. Mas diferentemente a nossa vida espiritual, quando nós buscamos as coisas incorruptíveis, nós estamos buscando fazer a vontade do Senhor. Levar o Evangelho. E assim diz o texto, que nós
corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Amados irmãos da Igreja Água Viva, a gente tem que correr pelas corridas incorruptíveis. Devemos investir, não no Bitcoin, né? Pessoal, já está tarde, Bitcoin não dá para mais investir, pessoal, já perdeu, né? Quem tinha que investir no começo, né? Tem gente que nem sabe o que é Bitcoin, tá? Depois dá uma olhadinha, né? Nós temos que investir nas coisas incorruptíveis. O homem chamado Stephen Scott, ele escreveu um livro chamado, um best-seller, né? O Segredo dos Homens Mais Ricos do Mundo, né? E ele demonstra no livro uma pesquisa que ele fez com os adultos americanos. E na pesquisa estava assim, 30% dos adultos americanos, eles sonham, eles são sonhadores. Todos os dias eles estão sonhando, eu quero chegar a este lugar, a esse nível de vida, a essa qualidade, eu quero alcançar essas coisas, né? Mas simplesmente vivem sonhando, só imaginando. Mas 69,9%, diferente desses 30%, eles são destruidores de sonhos. Eles têm o próprio sonho, mas logo destroem o próprio sonho. Porque pensam, eu não vou alcançar esse sonho, não vou conseguir chegar, então eu já vou desistir. Destrói o seu próprio sonho. E 0,1% eles vivem um sonho. Imagina, 0,1%. De 100% apenas 0,1%. Né? 0,1%. De 1000 pessoas, apenas uma pessoa está vivendo o sonho. É isso que está falando aqui, irmãos. Amados irmãos, qual é o sonho de Cristo? Que o Evangelho seja levado a todos os cantos deste mundo, a todos os confins dessa terra. Nós temos que sonhar com isso, irmão. Por isso que nós cantamos o cântico, se eu pudesse imaginar, irmãos. Imagina, irmãos. Imagina, eu fico imaginando todos os dias a nossa igreja cheia para louvando ao Senhor com grande júbilo de alegria, e não havendo mais espaço, vamos fazer um outro espaço, o Christian Hall logo, vamos construir logo, e vamos quebrando para lá, para cá, para a gente, vamos quebrar a rede vida aqui, rede água viva não, rede vida, né, rede vida, né, porque toda vez o pessoal vem procurar, quem é rede vida, né, quem é água viva, quem é água viva, então precisa quebrar logo, quebra logo também para acabar e ficarmos só com a água viva. Nós temos que sonhar e imaginar, amados irmãos. Da mesma maneira, correr para uma coroa incorruptível é imaginar e sonhar e trabalhar em prol do Evangelho. É isso que nós devemos fazer. Amados irmãos da Igreja Água Viva, sonhem. Sonhem e vivam o sonho. Não fiquem só no centro do seu sonho, mas viva o teu sonho. Aplique o seu sonho na sua vida espiritual. E assim, alcance a coroa eterna do Senhor. E em terceiro lugar, faça do seu corpo um escravo para que alcance a meta de ganhar vidas para Deus. Faça do seu corpo um escravo para que alcance a meta de ganhar vidas para Deus. Versículo 26 e 27, vamos ler juntos? 26 e 27, assim corro também eu, não sem meta, assim luto. É de uma união nessa leitura, né, formidável. Eu fico assim, feliz, né? Que a união dos irmãos, né, está cada vez mais, né, unânime aqui. A palavra diz, eu estou dizendo para os irmãos, faça do seu corpo um escravo, né, para que alcance a meta de ganhar vida para Deus. Irmãos, o ser humano, né, quando o Adão pecou, né, ele se tornou pecador. Ele tem a sua vida totalmente depravada a partir daquele momento. E tudo que o pecador depravado, ele deseja é continuar pecando. Não é? A gente conhece, através dos textos bíblicos. O pecador, o único anseio do pecador é continuar a pecar, a viver em pecado. Mas Cristo entrou em nossa vida. Cristo entrou na vida de cada um que está aqui. Para que transformássemos esse pecador agora num justo, como nós estamos aprendendo através de Romanos, né? Ou nós somos justificados
através de Cristo, através da graça. E agora sim somos remidos do nosso pecado. E nós que normalmente viveríamos ligados a todos os pecados deste mundo e continuamente pecando, agora vivemos uma vida diferente. Uma vida, entre aspas, anormal para as circunstâncias do mundo. Vivemos agora como cristãos que querem cumprir a palavra do Senhor. E por isso que Paulo está nessa luta, meus irmãos. Você não pense que Paulo era um homem perfeito, em sua excelência, ele servia bem a Deus. Sim, tudo isso ele era bom. Mas ele também tinha suas lutas no seu coração. E por isso que ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduz à escravidão. Ele não está falando assim que ele se tornou escravo do corpo, assim está fazendo o seu corpo se tornar escravo em prol do Evangelho do Senhor. E por isso eu digo para os nossos irmãos amados, não seja escravo do seu corpo. Não seja escravo do seu corpo. Hoje em dia, a estética, né, tem avançado cada vez mais. E muitas pessoas, até homens hoje em dia, usam maquiagem. Talvez os irmãos aqui da nossa igreja não usem, né? Mas muitas pessoas usam já maquiagem, homens, né? A gente acha ridículo, né? Mas um dia você vai estar usando, vai falar, poxa, estou usando aqui minha pelinha boa, está ficando hidratado, você vai ver. Né? Muitos homens hoje em dia usam, né, maquiagem também. Vemos pessoas, né, se tornando escravos do seu próprio corpo nesse sentido também. Quer deixar o corpo perfeito, escravos de um padrão de beleza que o mundo nos expõe. Todos nós queremos e sonhamos, os homens, por exemplo, em ter um tanquinho na barriga. Não é, irmãos? Teve alguns que aqui já desistiram, já desistiram. Mas nós sonhamos, né? Sempre, né? Ter um tanquinho, poxa, mas eu fico pensando assim, para quê? Para que você quer um tanquinho? Né? Para quê? Ué, para quê, irmãos? Se você está casado e muito bem casado, você quer mostrar para quem o teu tanquinho, né? E é por isso que eu parei de malhar também. Para que eu vou? Eu estou casado, muito bem casado, o tanquinho não precisa. Vou fazer o tancão agora. Deixa o tancão. É. A palavra de hoje nos mostra, não seja escravo, né, do seu corpo, mas transforme, esmurre o seu corpo, para que ele viva a palavra de Deus. Porque, irmãos, o normal do nosso corpo é querer viver na preguiça, querer continuar pecando. E é por isso, irmão, que você tem que esmurrar o seu corpo todos os dias. Levanta, seu vagabundo, você tem que trabalhar. Levanta. Irmãos, temos que lutar contra o nosso corpo, anseios do corpo. É isso que a palavra nos dá. Lutar contra o corpo não é fácil. E é por isso que Paulo também está dizendo que ele também luta todos os dias, para que ele, ao final, não seja desqualificado. Não quer dizer que ele não tinha certeza da sua salvação, mas ele tinha o temor no seu coração, de viver a palavra do Senhor todos os dias. Tenha esse temor no seu coração, meus irmãos, de viver a palavra do Senhor todos os dias da sua vida, para que assim você viva uma vida sobre metas em prol do Evangelho, metas em prol do nome do Senhor. Eu vou concluir a mensagem de hoje. A gente tem que imaginar, irmãos, imaginar como será a vinda do Senhor. Imaginar o dia em que o Senhor voltar, todos os dias. Como será? Se eu pudesse imaginar, como vai ser o dia em que o Senhor me ver e me receber. Imaginou, irmãos? Eu fico pensando, como vai ser o dia em que o Senhor me chamar? Com certeza, eu provavelmente vou correr na direção de Jesus, né? Falei, Senhor, né? Senhor, né? Foi tão difícil, né? As minhas filhas, né, foram tão difíceis. A minha esposa, né, foi tão difícil. Mas, Senhor, o Senhor me fez persistir até aqui.
Aí o Senhor vai dizer: filho meu, que bom. Eu esteve sempre ao teu lado, para que você pudesse, nesse momento agora, desfrutar da glória e da paz que eu vou te lhe dar. Amados irmãos da Igreja Água Viva, imaginem e vivam esse sonho. Viva sonhando com o Senhor, para que assim possamos a cada dia da nossa vida espiritual viver em prol do Evangelho, em que em todas as coisas quanto você faz, seja comer, seja beber, seja para a glória de Deus. Oremos.